Olá, é um prazer estar com vocês em mais um programa Viver Bem. Aqui você encontra dicas de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o autocuidado feminino através da nutrição integrativa. E eu não poderia deixar de convidar a nutricionista Graziela Marchiori. Ela é especialista em fitoterapia funcional, nutrição integrativa e acupunturista. Tudo bem, Graziela? Tudo jóia. É um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho meu conhecimento com as pessoas que te acompanham. E é um prazer enorme, a gente agradece, porque eu sei o quanto é difícil conciliar a agenda dos atendimentos para poder ter um tempinho para fazer algo extra, né? Então, compartilhar com você esse assunto é muito importante para todos nós e principalmente para vocês que nos assistem. Hoje, Graziela, se fala muito sobre a saúde integrativa, né? Que eu acho fantástico, também atuo na área, né? E a nutrição integrativa é algo fantástico, porque eu acho que ali o olhar do nutricionista para o paciente é muito bacana. O que diferencia, Graziela, a nutrição integrativa da nutrição tradicional? Bom, é importante a gente já esclarecer porque realmente existe uma grande diferença. A ciência da nutrição, ela é uma ciência, ela é baseada em fatos, evidências e em um conhecimento bastante consolidado. O que eu acrescentei à minha visão integrativa é a consciência. Porque eu acredito que existe uma inteligência que habita todas as nossas células e ela que faz a harmonia e mantém o funcionamento do nosso corpo. Então, quando a gente passa a ter intenção nas coisas que faz, não apenas escolher o que se come, mas escolher o que se coloca na vida. Você pode trabalhar com mais harmonia e com menos desconfortos, com menos queixas, você pode ter mais saúde. E isso, para a mulher de hoje em dia, que trabalha, que tem filhos, que tem 1000 papéis, e está sempre naquela sensação de culpa de não dar conta, é algo que a gente realmente tem que considerar. Não é apenas o que se come, mas o que você coloca na tua vida, o que você deixa de colocar e muitas vezes aquilo que você precisa aprender a abrir mão. Exato, é trazer para a consciência, né, aquilo que está certo, o que está errado e o que dá para adaptar dentro dessa rotina tão corrida de todas nós, né, Graziela? Exato. Eu falo que hoje em dia, além do ser esposa, mãe, filha, profissional, né, nós temos o autocuidado e muitas pessoas têm negligenciado isso, né, Graziela? Exatamente. Diante de todos os papéis que nós desempenhamos, você sempre tem uma quantidade limitada de energia para oferecer, porque é a nossa capacidade de produzir. E é claro que ela vem do alimento que a gente consome, mas não apenas do alimento. Imagina que o que você ouve, o que você vê e como você se sente também interagem, porque eu acredito que o nosso corpo ele não está separado nem da sua mente e nem do seu emocional. Exato. E lá no consultório o que eu mais escuto é assim, ai, é meu emocional. Ah, isso é de origem emocional. E ninguém entende o que é esse emocional. E muitas vezes eu vejo as mulheres com muito esforço, principalmente, mas eu também atendo bastante o público masculino, que fala, olha, eu até acho que faço as coisas certas, mas eu não tenho um resultado. Então a gente analisa a alimentação da pessoa e identifica que, de fato, ela não come mal ou não come muito errado. Mas e as outras questões que estão nutrindo ela de alguma forma e sustentando uma situação que ela não consegue mudar? Exato. Então a gente traz esse olhar da consciência, né, da coerência entre o que você fala, o que você sente e o que você pensa. Quando essas coisas estão coerentes e alinhadas, nós temos uma percepção melhor do que a saúde, do que a vitalidade, do que a qualidade de vida. Você funciona em harmonia. Quando isso se desconecta por algum motivo, até mesmo por fortes emoções mal elaboradas, traumas que a gente viveu, situações muito desafiadoras que a gente sobrevive. Exato. Mas você não tem aquela capacidade de lidar com aquela emoção, então a gente acomoda. E uma coisa, uma dor, né, uma emoção forte, mal acomodada, que não é compreendida, também assimilada, né, e transformada em sabedoria, ela vai gerar bloqueios no seu corpo energético. Exato. E aí esse conceito da nutrição integrativa corpo, mente e alma que eu venho trazer, que é uma visão mais inovadora, ela agrega exatamente isso. Não é só o que eu faço em relação ao que eu como, mas quais são as outras coisas que me mantêm nutrida? Sim. E é resgatar o prazer de você ter um autocuidado em que te harmoniza de verdade.
o tempo que é para você, as escolhas que você faz que fazem sentido para você mesmo. E que fazem total diferença, né? E o buscar a causa, né, daquela queixa, daquele sintoma, que realmente o tratamento ele é voltado para cada paciente, isso é fantástico, né? Fazendo a conexão, né? Mente, corpo, alimentação e tudo isso gerando o próprio bem-estar, né? E eu falo que é fantástico esse olhar integrativo, porque o paciente se beneficia muito. E nós, profissionais da saúde, ficamos totalmente satisfeitos com essa evolução, né? E, Graziela, o cuidado ele é fundamental. Porém, fala um pouquinho pra gente quais são os sinais que mostram o excesso de sobrecarga e uma necessidade de pausa. Então, o paciente vem, minha vida é ok. Porém, quais os sinais o corpo começa a apresentar e já fala, opa, é importante um descanso aí. Sim, o nosso corpo, ele fala. Quando a gente não consegue identificar esses sinais, a sua mente está acusando alguma coisa, você não consegue entender, ele vai falar alguma coisa. Pode ser um cansaço persistente, que não melhora nem com descanso. Pode ser um quadro de insônia, pode ser que você até tenha um sono bom, mas de repente você começou a não ter um sono de muita qualidade, você acorda mais cansado. Problemas que muitas vezes a gente resolve mudando a alimentação, uma suplementação, como por exemplo queda de cabelo. Se ela tem um cunho muito grande no estresse, dificilmente a gente consegue realmente cessar essa queda de cabelo se a gente não atuar nisso. Então, na minha abordagem, eu sempre falo que as pessoas que chegam com muita disposição para fazer uma mudança, elas não estão num estágio tão descompensado emocionalmente, energeticamente, fisiologicamente falando. Por elas, você consegue passar uma orientação mais clara, mais objetiva, porque a pessoa tem energia, capacidade, né, tem clareza mental, ela vai conseguir desenvolver. Porém, quando a gente lida com pessoas muito cansadas, que se sentem fadigadas, que vêm aí de história de vida com muitos desafios, Sim. Quadros muito crônicos, pessoas que muitas vezes trocam o dia pela noite, pessoas que dormem muito pouco, pessoas que tiveram uma alimentação muito ruim, muito pouco nutritiva, essas pessoas elas têm um histórico. Sim. Então isso tem, né, uma condição que já se estabeleceu fisiologicamente falando, porque você ter deficiências nutricionais por muito tempo vai gerar um impacto no teu organismo. Exato. Você passar por um estresse prolongado, por exemplo, uma situação que muitas vezes você não pode fazer nada para mudar. Você já faz o seu melhor ouvindo, dando uma atenção, ajudando como você pode, mas a realidade é difícil de ser lidada. O dia a dia ali é complicado, Exato, né? e se você não buscar uma compreensão e olhar para isso de uma outra forma, você vive num sofrimento. Essa sua percepção de sofrimento, como se o mundo fosse muito hostil, você reage a isso. Então, o que eu sinto em relação ao que eu percebo do que acontece ao meu redor, no meu ambiente, gera uma resposta fisiológica. Que o corpo dá os sinais, né? Exato, e hoje a gente já tem, né, a ciência falando do eixo cérebro-intestino, da comunicação via nervo vago, de você sentir, por exemplo, uma situação de muita tensão, né, uma coisa que te deixou muito tensa. Você libera uma quantidade maior de adrenalina, você desregula o teu fluxo de cortisol. Então, o nosso corpo físico reage às nossas percepções emocionais, que são percepções, são sensitivas. Não são muitas vezes tão lógicas como a gente gostaria de entender e muitas vezes você ignora exatamente por não compreender. Então você percebe que você não está se sentindo tão bem, mas você põe uma desculpa para isso. Eu estou dormindo muito pouco, mas por que você está dormindo muito pouco? No fundo, é porque você está muito preocupado e não consegue descansar, não consegue relaxar, não consegue ceder e entregar. Então você consome um excesso de energia, muitas vezes tentando adquirir um controle sobre algo que você não tem capacidade de ter, você se desgasta. Exato. Então, como você tem uma capacidade limitada de produzir energia num período de horas, se você gasta mais energia do que você é capaz de produzir, logo você está sempre cansado. Sim. Se você não se nutre adequadamente, e nutrir-se não é só comer, mas ter a intenção de se nutrir, você também vai gerar essas deficiências que vão refletir. Então, é uma soma de fatores que traz sintomas crônicos, tá? A pessoa estar sempre assim. Isso sustenta muitas vezes outras doenças, por exemplo, é o pano de fundo de quadros autoimunes, de doenças mais crônicas, de uma obesidade mais severa. Então tem sempre algo junto que faz parte de quem nós somos e que está num outro nível, mais difícil de acessar por falta de conhecimento ou por falta de empatia dos próprios profissionais, que não conseguem entender o que aquele cliente, aquele paciente está te falando, porque está muito tecnicamente conectado.
mas não trouxe uma abertura para sentir o que ele está falando, que ele não consegue dizer. Exato. E eu vejo que na fisioterapia esse sentir é muito mais desenvolvido do que na nutrição. Sim, e a gente trabalha no consultório, eu particularmente fiz uma especialização em medicina funcional integrativa, né, que faz essa conexão que eu acho muito bacana, e medicina germânica, que é justamente isso que você falou, a leitura biológica dos sintomas, né? O que esse corpo está falando, o que você precisa melhorar, né? Então eu falo que faz total diferença aí no tratamento. Então é importante vocês que assistem o Viver Bem perceberem que todos os convidados que estão aqui são convidados escolhidos a dedo, que realmente vai te ouvir, vai te acolher e tratar você de uma forma integrativa, que realmente vai fazer essa conexão, né? Como está a sua alimentação, como que está a sua saúde mental, como que está a sua disposição, qualidade de sono, que realmente faz total diferença, né, Graziela? E o descanso, todos nós sabemos que ele é um excelente remédio, né? O sono, ele ajuda a reorganizar o corpo. Então, fala um pouquinho pra gente sobre a importância do sono e essas pessoas que querem perder peso e não conseguem, você vê lá, opa, não tá dormindo bem. Como que é? Fala um pouquinho para nós sobre isso, a importância desse sono, um exemplo aí no processo de emagrecimento. Sim, o sono é o momento em que o nosso corpo, ele muda o sistema de funcionamento. Eu fui buscar na medicina chinesa um embasamento para poder entender um pouco mais do que é o corpo energético, que nada mais é do que são processos vitais, biofísicos, que fazem o nosso corpo funcionar. E é lindo, né? Eu falo que a gente que é da área da saúde, a gente se apaixona, porque é fantástico, né? Sim, e como é algo que nós não temos muito conhecimento, porque não é a nossa visão e a nossa cultura, não alimenta esse tipo de coisa. Então, muitas vezes você está com uma dor de cabeça, você toma um remédio. Você está com um problema para dormir ou você não consegue ter um sono de qualidade, você toma alguma coisa para ajudar você a dormir, para ajudar a relaxar. Muitas vezes é necessário sim, porque dependendo do que vem acontecendo na tua vida, no seu histórico de saúde, como está o seu metabolismo e tudo mais, às vezes você tem deficiência na produção daquela substância e ao oferecer para você aquele suplemento, aquela substância que vai te ajudar, a gente consegue ter uma muletinha, um apoiozinho para que a pessoa se sinta melhor e traga para ela um resultado um pouco mais rápido para ela confiar no processo. Essa é o que eu costumo falar, que a suplementação, ela não é dispensável junto com a alimentação, principalmente estratégias de emagrecimento. Por quê? Quando a gente faz uma restrição calórica, imagina, a mulher cansada que chegou no meu consultório com uma gordurinha abdominal assim, acabou de ter um bebê, tem 1 aninho filho, parou de trabalhar e está naquela vida bem agitada, em que a rotina não é mais a mesma e o tempo dela não é mais só dela. Sim. Que uma criança pequena, quem sabe, né? Nossa, é cuidado o tempo todo. Você vive em função, você está à disposição, você já não tem mais aquela autonomia que você tinha antes de tomar as suas decisões sem se preocupar com isso. Sim. Então isso já muda o funcionamento da mentalidade que a pessoa tinha. Então você já tem que se abrir para algo novo e experimentar algo desconhecido. Isso já gera tensão, insegurança em algumas pessoas. Exato. Preocupação, vou dar conta, não vou dar conta? Então você já abre uma janelinha do gasto energético. Ela veio falando para mim, olha, eu quero perder peso, pensei até em tomar medicamento, mas eu acho que meu problema não é alimentação. Eu comi muito errado, mas eu estou comendo melhor. E de fato, foi uma pessoa que ganhou peso porque se perdeu nessa organização. Sim, eu dessa não tenho rotina tempo, diferente, eu tô cansada, ai, eu não vou pra cozinha, então pede uma pizza, pede um lanche. Teve horas que ela me confessou que, tipo, ela comeu porque tinha, ela nem queria comer. Tipo, pedi pizza. Pô, você pede pizza. Quando você não quer comer pizza? Não, é porque é mais prático. Sim. Então, tanto aquela alimentação foi desequilibrando por essa falta de capacidade dela organizar devido a toda a mudança e o cansaço que ela já veio da própria gestação e foi levando. E aí você pensa, como é que um organismo vai responder diante de uma restrição energética? Porque aí eu vou ter que usar as minhas reservas. E a mãe também à noite fica acordada para amamentar o filho, não dorme direito e já está gastando energia ali. Você gasta muita energia, você se culpa por não dar conta do que você tem que fazer, então você gera mais uma emoção que não é harmônica, ela na verdade te desarmoniza. Sim. E aí você fica alimentando esse ciclo. Você tem um cansaço que você não consegue tirar. E assim, depois que seus filhos crescem, dependendo de quantos filhos você tem, de como é a tua vida, tem clientes que relatam para mim que nunca mais dormiram bem. Exato. Que ficam com aquele sono leve, que qualquer barulhinho acorda. E as mães aí que estão nos assistindo sabem que isso é muito real, né? Exato. E torna um cansaço e vai sobrecarregando as outras etapas, né? Sim. Então, eu já tenho, pensando no emagrecimento,
Para que você possa queimar a gordura que você tem na reserva do teu corpo, você precisa fazer isso através da respiração celular. Sim. Então, não existe nada desenvolvido até agora que faça com que essa gordura saia no cocô, ou no xixi, ou que ela simplesmente evapore. A única coisa que a gente sabe que funciona é uma lipoaspiração, ou um procedimento que você remove a gordura, e a restrição calórica, que vai permitir que durante a queima de energia você mobilize a gordura reservada. Então, quando você pensa numa pessoa que está cansada, que não dorme bem, e a questão de não dormir bem pode ter N fatores. A gente pode até percorrer isso mais a fundo depois. E você vai restringir o que ela come, com a intenção de que ela use essa reserva que ela tem acumulada como fonte de energia, para que ela possa perder peso. Só que se ela estiver o que a gente chama de inflamada, entre aspas, que é essa desorganização neuroendócrina imunológica, que hoje a ciência já comprova, a resposta dela, o ambiente nunca é favorável, porque é um corpo sempre passando por estresse. Em estado de estresse crônico, a gente só se defende. Exato. Então, você não tem uma facilidade de ativar a via. E aí, a gente força essa passagem, gerando o quê? Mais caos, mais estresse, mais desorganização. E, às vezes, esse caos, ele favorece a perda de peso, porque ele desestabiliza ainda mais o eixo, mas não para a harmonia. Sim. Para o desequilíbrio. Exato. Então, a pessoa perde até peso, ela fala, não, consegui, eliminei 4, 5, 6 quilos, que geralmente é o peso, até uns 10 quilos num período curto. Depois ela volta a ganhar peso. Sim, não se mantém, né? Exato. E esse é um tema muito interessante que com certeza a gente vai aprofundar ele aí. Eu vou chamar o intervalo e na volta nós vamos falar um pouquinho sobre essa conexão das emoções e dos pensamentos e no que elas influenciam no funcionamento do corpo. Aguardem. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Você que procura um estofado sob medida, com conforto e sofisticação, conte com Estofados Casa Moderna. Temos estofados à pronta entrega, cabeceira de cama, recamier, poltronas, tudo com variedade de cores para você. Quer mais? Fabricamos tudo isso sob medida, no formato manual ou eletrônico. Deixe a sua casa aconchegante para você e sua família, com Estofados Casa Moderna. Nós ficamos na Avenida Campos Sales, número 1000, no centro de Americana. Estofados Casa Moderna. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Voltamos do intervalo e estamos aqui com a nutricionista Graziela, falando um pouquinho sobre o autocuidado feminino através da nutrição integrativa. Graziela, nós estávamos falando um pouco sobre as emoções, sobre o estresse no primeiro bloco, e eu queria que você falasse um pouquinho como essas emoções e pensamentos interferem aí no nível hormonal, né? As emoções versus hormônios. Como que isso funciona e como você gerencia isso em consultório? Uma pergunta muito interessante, porque é algo complicado de se explicar, sabia? Eu sei. Eu também tenho essa dificuldade em consultório. Quando a gente que vem da ciência, né, começa a entender um pouco mais sobre o nosso corpo energético, sobre a mente, sobre os outros corpos que compõem o ser que nós somos, muitas vezes parece místico você falar sobre energia, sobre, enfim,
função energética, mas o fato é que isso existe ciência que comprova, é um conhecimento milenar que a gente não tem a tradição, o hábito de considerar. Mas o fato é que nós somos seres que respondemos aos estímulos do ambiente. Sim. E, de acordo com a história de vida que nós temos, nós aprendemos a interpretar os fatos e a tirar as nossas experiências do ponto de vista que a gente adquiriu. Sim. Então, muitas vezes, diante de uma mesma situação, uma pessoa tem uma percepção de sofrimento e outra não. E quem de nós nunca passou por situações de frustração, que levou e teve que tocar uma situação em que você precisou ficar ali difícil, não estava confortável, se sentiu impotente. Sim. Então, quando a gente tem essas emoções de forma pontual, compreende e aprende com elas, você adquire sabedoria. Essa emoção cumpriu com a sua função. Esse sentimento te protegeu. Você ressignificou. Exato. E tocou. Ele cumpriu com a proposta, que era muitas vezes, diante de uma frustração, você tomar uma atitude, mudar, Sim. abrir mão, negociar, resolver. Depende muito do que é. Mas diante de uma situação em que a gente às vezes se sente frustrado, triste, que você percebe que você não tem como atuar para resolver, você se sente muito impotente, você sustenta isso sem buscar uma compreensão, essa emoção ela pode gerar um bloqueio no teu fluxo de energia do corpo. Exato. E quando a gente pensa nisso, se eu estou sentindo uma frustração contínua que me desmotiva para levantar para trabalhar, me faz sentir impotente diante da vida, me faz não acreditar ou achar que a vida não é boa. Você Às vai vezes descontar isso. na comida. Exato, né? Você acaba nutrindo isso e muitas vezes buscando válvulas de escape. Então você come, você compra, você procura outros prazeres. Para preencher esse vazio, esse Exato. problema. A compulsão, por exemplo, ela está muito relacionada a isso. Eu tenho uma sensação de vazio que eu não compreendo. E ao adquirir alguma coisa ou ao comer alguma coisa, eu tento preencher um vazio, mas que não é físico, ele é emocional. Exato. Muitas vezes ele é até mental. Ele está num campo sutil daquilo que nós somos. E a nossa percepção não consegue entender. Então eu acabo tentando resolver isso com comida, com algo que é material, com algo que eu posso perceber que eu estou fazendo. Que dá uma satisfação momentânea, Exato. né? É o famoso assim, trabalhei o dia todo, eu mereço comer um doce. Sim, você merece, mas você precisa, Exato. né? O que você quer preencher com esse doce? Exato, é trazer para a consciência aquilo que você está fazendo, não simplesmente vou lá e vou comer, né, Graziela? Exato, mas muitas vezes é difícil de você perceber esse seu comportamento, porque às vezes ele acontece justamente como uma válvula de escape. Sim. Então é aquele momento que você se permite, é o teu momento do prazer. E como você vai abrir mão do seu momento de prazer se você não trouxer consciência? Exato. Que é trazer uma visão sobre o que está acontecendo. Então, se eu não tenho realmente nada que eu possa fazer para mudar a realidade que me faz sentir mal, ou que gera uma emoção em mim, que me consome, que me deixa ali sem atitude, muitas vezes, ou compensando em outras coisas, isso vai tendendo a se acumular de alguma forma em você. Esse acúmulo é como se o seu organismo respondesse no sentido assim, eu produzo substâncias para equilibrar essa pressão que você tem da vida. Que aí pega exatamente o nível hormonal. Então, né? assim, como você pensa, como você sente, como você age, quando não estão coerentes, vai gerar em você algum tipo de resposta fisiológica desalinhada ao que seria natural, Exato. ao que seria fisiológico. É aí que a gente começa a pensar no surgimento e na manutenção das patologias. Então, quando a gente fala assim, eu tenho algum problema relacionado a isso, eu estou compulsivo, eu não consigo emagrecer, eu tenho excesso de peso. É claro que o que você come, o que faz parte ali da tua rotina, pode estar influenciando e deve ser olhado. Mas o que fez gerar isso em você? Exato, O é que trazer gera para a tua compulsão? consciência, entender, Trazer consciência. olhar, né? Consultório, eu falo muito isso. O que aconteceu nas 2 semanas anteriores que te levou aonde você está hoje, né? Qual foi o gatilho que pode ter desencadeado isso? Qual foi o conflito inesperado que você vivenciou, né? Porque todos nós... houve um conflito inesperado, luta ou fuga. Ou você resolve, ou você acaba se afastando da situação e não ressignifica aquilo. E tudo, pessoal, cai no corpo. Então, vem sintomas, desequilibra os eixos, né? A parte hormonal também tem as suas oscilações. Então, é muito importante você ter essa consciência da importância de lidar com as emoções, né? E com os pensamentos. Foi aí, Graziela, que eu me especializei em psicanálise clínica, justamente para também agregar aí na consulta dos meus pacientes, porque é fantástico. E eu falo, esse olhar que você tem da nutrição integrativa, abraça tudo e assim,
Sim. Eu falo, é um olhar que realmente é sucesso em todos os tratamentos, né, Graziela? E deixa eu perguntar uma outra coisa. Então, aquela mulher que tem essa vida sobrecarregada, agitada, então trabalha, filho na escola, é consultório, é tudo, né? Os hábitos na rotina, qual é a dica que você dá? Por onde começar? Qual é a pequena sugestão que você dá para essa paciente que te procura dentro desse pequeno caos? Primeira coisa, calma. Primeira coisa, volte ao centro, aprenda a respirar melhor. Aprenda a confiar e a fazer as coisas com atenção plena. Quando você vive numa ansiedade de muitas demandas, você não consegue se concentrar, você gasta energia e não consegue resolver. Sim. Se você falar, eu vou fazer apenas isso, tipo, eu vou lavar essa louça, eu lavo a louça. Com mais facilidade, com mais rapidez. Eu economizo energia pensando que eu estou lavando louça, tentando lavar louça, pensando que eu tenho que fazer depois, na coisa que eu não fiz, e a sua cabeça fica a 1 milhão. Então, assim, primeira coisa é você começar a ter foco no que tem que ser feito. Já é uma forma de você economizar gasto de energia extra desnecessário. Uma outra coisa interessante é você aprender a respirar com mais consciência. Quando você traz a respiração para o teu corpo, coloca a mão no seu peito, começa a respirar de forma mais profunda, você começa a se conectar com o que você é. Exato. Porque a nossa tendência é estar muito voltado para fora, para o fazer. E muitas vezes, por isso que eu não escuto o meu corpo, por isso que muitas vezes eu não percebo o que está acontecendo comigo. Você não tem uma respiração consciente, não está ali no momento presente. Nós trouxemos aqui no programa Viver Bem a Regina Pocá, e ela falou um pouco sobre isso, sobre a importância da respiração consciente. Então, vocês estão vendo? A Graziela também falou sobre isso, essa dica do estar no momento presente e utilizar essa respiração, né? Para poder se acalmar, se tranquilizar e conseguir focar naquilo que precisa. Exato, porque o que mais se vê é dificuldade em foco, concentração, problemas de memória. É como se a gente tivesse muitos estímulos e não tivesse mais capacidade de selecionar, ordenar e concentrar. Então, assim, se eu sou uma pessoa multitarefa, será que eu realmente preciso sustentar essa condição? Exato. Eu posso rever o que é possível abrir mão e ter prioridades realmente muito claras? Então, o primeiro ponto da consulta de nutrição é entender qual é a dinâmica da vida da pessoa, como ela se sente em relação a essa dinâmica e o que a gente pode fazer de forma mais tranquila possível para começar o movimento de mudança e transformação, para trazer essa presença que faz com que as coisas aconteçam com uma verdadeira intenção. Exato. E quando a gente usa a intenção, a gente está justamente fazendo esse alinhamento. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Quando você começa a caminhar nessa harmonia, nessa coerência, as coisas começam a fluir da melhor forma possível. O seu corpo se reorganiza, o sono ele funciona como uma reorganização, como uma limpeza. Tudo flui, né? Tudo flui, porque você está de acordo com o ritmo natural, com a sua cronobiologia, com o fluxo natural das coisas. Então, a primeira coisa é, vamos ver o que está incoerente, vamos entender o que você está falando e tentar enxergar o que pode ser melhorado no primeiro momento. E à medida em que o tratamento caminha, a gente vai afinando cada vez mais. A gente escolhe uma alimentação que seja mais harmonizadora, que atue diretamente naquele desequilíbrio que a pessoa tem, sem restrições desnecessárias, com um olhar muito mais amoroso, mais acolhedor, porque o objetivo não é castigar, nem punir, nem gerar sofrimento. É trazer acolhimento, é fazer a pessoa sentir prazer em se cuidar, prazer em fazer escolhas coerentes com o objetivo que ela tem, e não simplesmente impulsionados ou estimulados por qualquer outro motivo. Então, tudo flui de forma harmônica e vocês só têm a se beneficiar. Então, esse passo, né, desse autocuidado, ele é fundamental. E qual a dica que você deixa para quem quer recuperar a energia, se reconectar com corpo, mente e alma? Uma só. Tá vendo? Várias. Manda, peguem o caderninho, anotem aí e tentem colocar em prática. Passa pra gente essas dicas. Olha, o primeiro ponto é realmente você começar a considerar que você precisa ter uma consciência maior sobre você, sobre o seu corpo, sobre as suas atitudes, sobre seus pensamentos e sobre suas emoções. Então, primeiro, consciência do que você está vivendo. Segundo, quando você começa a ter mais consciência, você consegue mapear os pontos mais críticos que precisam de uma intervenção inicial. Olhei para o que eu preciso melhorar, mapear. Então, consciência e mapeamento. Vou traçar um plano estratégico. Eu percebi que minha dificuldade está sendo em relaxar, porque eu ando muito preocupado. Vou entender qual é a fonte dessa minha preocupação. Legal. Se eu buscar uma compreensão sobre isso e descobrir que isso tem origem em alguma crença, que isso tem origem em algum pensamento que eu adquiri e não questionei, eu posso mudar. Eu posso simplesmente transformar isso, porque isso não me serve mais.
Então, quando a gente fala de nutrir corpo, mente e alma, a gente atua em 3 níveis. O alimento que vai trazer a nutrição, então eu passo a ter um olhar diferente sobre as minhas escolhas. Quando eu vou escolher alguma coisa para comer, eu não escolho apenas pelo prazer que ele me gera, mas eu escolho por aquilo que ele vai me oferecer como um todo, na integração que aquilo vai se transformar em mim. Então, a minha necessidade de comer muitos alimentos muito palatáveis, coisas muito práticas, muito industrializadas, ela acaba se dissolvendo, porque isso nunca vai entregar o que eu preciso. Exato. E aí eu quero ter uma alimentação mais natural, eu quero produzir aquilo que eu consumo, então eu faço questão de preparar a minha comida, preparar a comida das pessoas que dependem de mim, eu faço questão de ter qualidade, eu faço questão de preparar de uma forma mais correta, que vai promover o benefício do alimento, não vai trazer prejuízos agregando, por exemplo, um excesso de gordura, né, um excesso de uma substância que pode fazer mal ou causar um desarranjo no organismo da pessoa. E acaba sendo uma mudança de hábito que se torna uma rotina leve e prazerosa, né, Exato. Graziela? Nossa, você está de parabéns, eu conheço o seu trabalho, não é à toa que você está aqui. Então, assim, pessoal, muita gente está assistindo e quer marcar consulta aí com a doutora Graziela, passa pra gente seu Instagram, aonde você atende, telefone, e vocês aí anotem, porque olha, vale muito a pena. Muito obrigada pelo convite para participar, para poder falar um pouco, porque realmente é uma visão inovadora. Sim. Até então, a nutrição, a gente estava acostumada a procurar quem quer emagrecer, quem tem doença crônica e seguir um esquema rígido. E a nutrição que eu proponho, ela é libertadora. Sim. É uma nutrição que promove consciência, prazer, bem-estar, coerência. Então, a gente vai olhando para a vida e nutrindo aquilo que precisa e se desidentificando com aquilo que não tem mais nada a ver com você ou com essa pessoa que você está e que você não se identifica mais. Isso em relação ao teu peso, à tua imagem, às dores que você tem no corpo. Então, é muito bacana nesse sentido. Eu atendo numa clínica de acupuntura, então nós trabalhamos com terapias integradas, eu também sou acupunturista, então eu tenho esse conhecimento porque eu busquei. Hoje eu não pratico tanto, porque eu trabalho mais com o olhar da nutrição e com as práticas corporais. Legal. Então eu atendo numa clínica integrativa que fica no centro de Americana. Passa pra gente aqui o telefone, Instagram. O meu celular que vocês podem entrar em contato é 99123-8485, DDD 19. E o meu Instagram é Graziela Marchiori, _Nutri. Então lá tem vários posts, e o pessoal que quiser também entrar em contato com você por direct, podem mandar mensagem. Sim, pode entrar em contato, meu Instagram é aberto, eu gosto de responder, eu tenho bastante paciência, eu acho que as pessoas precisam desse acolhimento, principalmente quem está buscando, né? Exatamente. Graziela, muito obrigada pela sua participação. Com certeza vou te chamar para trazer mais informações aqui, porque foi uma delícia estar com você nessa tarde. Muito obrigada pela sua participação. Será um prazer, eu que agradeço. E pessoal, você aí que assistiu o programa, gostou, quer encaminhar para uma amiga, para um amigo, tem salvo todos os programas do Viver Bem aqui no @TV Todo Dia Oficial no YouTube. Então você vai lá, clica na playlist e vão ter todos os nossos programas, inclusive este daqui. Você aí que quer dar dicas, sugestões para o programa Viver Bem, você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é o @dra.ariane dos Reis. Lá também vocês vão encontrar dicas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então, eu agradeço a sua presença aqui no programa Viver Bem e convido você a ver as imagens do Salão de Beleza Jaque Janine. Eles que realizam a minha produção para as gravações aqui na TV. Então, eu convido vocês a conhecerem o salão e com certeza vocês vão se apaixonar. Muito obrigada e até o próximo programa.